Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente mergulha num universo que, nossa, conquistou fãs no mundo todo. Os dramas asiáticos. É verdade, é um fenômeno, né? Totalmente. E mais especificamente, hoje o foco é no Japão e na Coreia do Sul. Vamos tentar entender o que diferencia, o que aproxima os J-dramas e os K-dramas. E isso, a gente recebeu bastante material, né? Uns artigos, anotações, falando de formato, história, como é feita a produção, o impacto de cada um. Exato. A ideia é justamente essa. Pegar tudo isso e tentar destilar o que faz cada um ser único, sabe? Porque eles fisgam tanto a gente. Vamos começar pelo básico? Talvez pelos nomes? Boa, porque até o nome já diz um pouco. No Japão, o pessoal fala terebidorama, ou, mais curto só, dorama. Ah, dorama, esse termo a gente ouve bastante aqui, né? Sim, mas é engraçado que aqui no Ocidente, às vezes o pessoal usa dorama para falar de qualquer drama asiático, né? O que não é bem o certo. Entendi. Generaliza um pouco. Já na Coreia do Sul, o nome local é Hanguk-deorama, mas globalmente ficou K-drama mesmo. Até parece às vezes coreanovela, mas sei lá, acho que não pega toda a variedade que eles têm. Faz sentido. E falando em variedade, o formato. Aí a coisa começa a ficar bem diferente, né? Pelo que eu vi, os J-dramas têm uma organização bem particular. Sim, muito. É quase um reloginho. Os J-dramas que passam à noite, os mais famosos, funcionam por temporada. Tipo, 4 por ano. Inverno, primavera, verão, outono. 3 meses cada. Trimestral, então. Isso, e cada temporada traz histórias novas. Geralmente 10, 12, talvez 14 episódios por semana. 1 hora cada um, ali no horário nobre, e o ponto principal, história fechada. Começo, meio e fim naquela temporada. Ah, interessante. Parece uma minissérie nossa, assim, bem compacta. Exatamente, você acompanha aquela história específica. Mas claro, tem exceções, né? Sim, imagino. Tem os dramas que passam de dia, os Asadorian da NHK, que é a emissora pública. São, tipo, novelas da manhã, podem durar 6 meses. Contam histórias mais longas, de superação, crescimento. Sei. Aquelas mais longas, né? Isso. E tem também os Tampatsu, que são, tipo, filmes pra TV, sabe? Um episódio especial, mais longo. Às vezes fazem pra dar um final extra pra uma série que bombou. Mas a regra geral dos J-dramas da noite é essa. História fechada, foco nos personagens naquele período curto e quase nunca cancelam no meio. Entendi. Bem definido. Já na Coreia, a impressão que dá é que tem mais coisa acontecendo ao mesmo tempo, em termos de formato. O que se destaca mais lá? Tem mais variedade coexistindo, eu diria. Antigamente, tinham os dramas diários mais longos, tipo telenovela mesmo, à noite. Hoje são mais raros passar de uns 150 episódios. Ah, tá. Mas o formato que realmente, assim, colocou o K-drama no mapa global, desde os anos 90, foi a minissérie. Aquela de 12 a 24 episódios. É o que a maioria pensa quando ouve o K-drama. Sim, esse é o formato clássico que a gente mais vê, né? Exato. E aí tem os webdramas também, que são mais curtinhos para a internet, para o público mais jovem. E, mais recentemente, talvez até pela influência do streaming, né? Começou a aparecer série com mais de uma temporada. O que não era nada comum antes. Interessante essa mudança. E essa diferença toda de formato deve bater direto na produção, imagino. O ritmo no Japão parece ser acelerado. Muito. É uma coisa deles. Os episódios de J-drama geralmente são filmados com pouquíssima antecedência. Coisa de 2, 3 semanas antes de ir pro ar. Nossa, bem em cima da hora. Pois é, uma produção super ágil, quase just in time. Tem até um lado curioso, que os fãs podem visitar as locações externas enquanto ainda tá gravando e passando na TV. Que doido. E na Coreia? O ritmo também é punk, mas por outro motivo. O tal do live shoot. Ah, o famoso live shoot. Esse modelo foi dominante por anos, apesar de estar mudando um pouco agora. Como funciona exatamente? Basicamente, eles gravam os primeiros episódios, sei lá, uns 4 com alguma folga, mas o resto é filmado, editado enquanto a série já tá passando. Uau, isso deve dar uma flexibilidade enorme, né?
Tipo, pra mudar a história na hora. Exatamente, essa é a grande questão. Os roteiros podem mudar, personagens que o público gosta ganham mais espaço, tramas podem ser alteradas, tudo baseado na audiência, nos comentários online. O público meio que participa, sabe? Que loucura. Mas imagina o lado negativo disso. Total. O preço é altíssimo, cronograma maluco, equipe virando noite, atores dormindo quase nada. Tem até uma expressão pra isso, JJ Jan, que é tipo, dormir todo torto onde der. E rola até problema na entrega. Episódio chegando na emissora faltando minutos pra ir pro ar. Já teve casos de tela preta. Meu Deus! Parece uma panela de pressão constante. Mas você disse que isso tá mudando um pouco. Com mais pré-produção, Sim, sim. A pré-produção total ou parcial ganhou muito terreno, especialmente depois de 2015 e 2016. Muito por causa de sucessos que foram pré-produzidos, como Descendants of the Sun. ah, claro, esse foi um marco, né? Foi. E também por causa das plataformas de streaming, né? Produções para Netflix, por exemplo, ou coproduções internacionais tendem a ser pré-produzidas. Garante mais qualidade final, facilita vender para fora, mas aquela ideia de poder ajustar alguma coisinha com base no feedback ainda existe, mesmo nas pré-produzidas. Eles dão um jeito. Entendi. E os custos? Porque a gente ouve falar que K-drama virou uma coisa cara Orçamentos gigantescos, demais. escalou de um jeito absurdo. Antes, um episódio custava, sei lá, algumas centenas de milhares de dólares. Hoje, com o streaming pesado no jogo, competição lá em cima, produções grandes podem custar milhões de dólares por episódio. Milhões por episódio. Sim, bilhões de won. Isso, claro, eleva o nível visual, a produção fica incrível, mas a pressão por retorno financeiro é brutal. Imagino. E no Japão, como tá essa questão de orçamento? Lá é um pouco diferente. O streaming trouxe, sim, orçamentos maiores para produções feitas direto para a plataforma, muitas vezes com grana de fora. Mas na TV aberta tradicional, a sensação é que os orçamentos estão mais apertados do que, sei lá, no auge dos anos 90. Teve tentativa recente de fazer superprodução na TV aberta, mas parece que o resultado financeiro não foi tão bom. Entendi a dinâmica. E com essas diferenças de produção, orçamento, como ficam os temas, os gêneros, o que a gente mais vê nos J-dramas? A J-drama sempre teve muita variedade. Romance, comédia, claro. Mas muito mistério, detetive, terror. Os dramas de época, os de Daijek, né, focados na era samurai, essas coisas. E até nichos como o BL, o Boys Love. Sim, bastante coisa. E teve um período muito forte, fim dos anos 80, anos 90, que foram os trend dramas. Séries que, tipo, capturavam o momento do Japão, sabe? Jovens urbanos, dilemas de carreira, relacionamento, questões sociais da época, com atores jovens que viraram ídolos. Ah, lembro dessa fase ser muito comentada. E cada emissora meio que tem seu perfil, né? A Fuji TV inventou essa fórmula trend, a segunda noite deles era o horário do romance, a TV Asahi é forte em policial, Jidaigeki, a NHK mais pro público maduro, com os épicos históricos anuais, os Taiga, e as novelas da manhã, as Asadora. Bem dividido. E nos K-dramas? A gente sabe que romance é quase regra, né? Mas o que mais tem? Também tem de tudo, ação, fantasia, drama escolar, médico, de tribunal. Mas sim, o romance e uma carga emocional muito forte estão quase sempre lá, mesmo misturados com outros gêneros. É meio que a assinatura. E os temas centrais? Além do amor? Tradicionalmente, valores tipo família, amizade, aquela coisa da busca pelo amor verdadeiro. Isso é muito forte. Mas uma coisa bem marcante nos últimos anos e muito interessante é que os K-dramas estão topando falar de temas sociais bem complexos, às vezes até tabu na Coreia. Tipo o quê? Saúde mental, desigualdade social, bullying pesado, corrupção, machismo, homofobia. Eles não estão fugindo da raia, sabe? Isso dá uma profundidade, uma relevância bem grande para muitas séries. Nossa, que interessante essa abordagem mais crítica. E os dramas históricos coreanos, os sajuks? Os sajuks são super populares.
Tradicionalmente, focavam em reis, rainhas, figuras históricas, principalmente da dinastia Joseon. Mas aí, lá pelos anos 2000, surgiu o Fusion Sajuki. Fusion. Como assim? É que eles misturam elementos históricos com coisas mais modernas. Pode ser a linguagem, os temas, ou até a fantasia mesmo. Daejeonjeon, aquele fenômeno mundial, é um exemplo disso. Deixou o gênero histórico mais acessível, talvez. Entendi. E no romance você mencionou o protagonista idealizado. Ah, sim. É muito comum aquele protagonista masculino que é lindo, inteligente, rico, poderoso, mas super dedicado, buscando o amor verdadeiro. Isso com certeza ajuda a explicar o porquê de K-drama fazer tanto sucesso com o público feminino no mundo todo, né? Faz todo sentido. E essa popularidade toda tem uma história, claro. O Japão começou primeiro na TV, né? Sim, bem antes. O Japão já fazia experimentos com drama na TV lá em 1940, imagina. Nossa, muito cedo. Pois é. A TV se firmou nos anos 50, 60. No começo, era meio vista como inferior ao cinema. Mas a NHK investiu pesado, trouxe estrelas de cinema, e aí o status mudou. Os anos 70 até os 90 foram a era de ouro dos J-dramas. Roteiristas geniais, séries de ação que marcaram a época, e os tais trend dramas batendo recorde de audiência, definindo a cultura pop. E como a internet e o streaming bagunçaram esse coreto lá no Japão? Bagunçaram bastante. Os anos 2000 ainda tiveram J-dramas de muito sucesso, mas a internet já começava a roubar a atenção. A partir de 2010, com Netflix e outras plataformas chegando com força, aí a audiência da TV aberta caiu mais, os orçamentos, como a gente falou, ficaram mais justos para a TV, e o protagonismo acabou dividido com as séries originais de streaming, que muitas vezes têm mais grana, parecem mais luxuosas. Entendi a trajetória. E os K-dramas? Começaram depois, mas a subida parece ter sido, uau, muito rápida. Meteórica é a palavra. A TV coreana começou a engrenar mesmo nos anos 60, 70. Os anos 80 trouxeram a TV a cores, os primeiros dramas que realmente pararam o país, mas a grande virada foi nos anos 90. O que aconteceu nos 90? Surgiu uma nova emissora grande, a SBS, e isso aumentou a competição. Aí vieram os primeiros trend dramas coreanos, copiando um pouco a fórmula japonesa, mas com um toque local. E uma série fez um sucesso estrondoso na China. E foi aí que surgiu o termo Hallyu. Ah, a famosa onda coreana. Nasceu aí? Exatamente. Foi o comecinho da exportação, da ideia de que o conteúdo coreano podia viajar. E daí, para os anos 2000, a Hallyu explodiu de vez. Totalmente. Dramas como Winter Sonata, Autumn in My Heart, viraram febre na Ásia. Daejeongeon, que a gente já falou, foi vendido para uns 150 países. A qualidade da produção subiu muito, os formatos ficaram mais afiados. Os anos 2010 consolidaram isso com a ajuda do streaming começando a aparecer. E chegamos aos anos 2020. E aí veio a explosão global definitiva. Squid Game foi o símbolo, né? Mas foi o resultado de anos de investimento, de aprimoramento, e aí a Netflix e outras entraram com bilhões de dólares, transformando a indústria. K-drama virou um produto cultural e econômico de peso mundial. É impressionante. E tem um elemento que parece chave nisso tudo, especialmente nos K-dramas, que é a música, as trilhas sonoras, as OSTs. Nossa, fundamental é pouco. Nos J-dramas a música é importante, sim. Cria o clima, tem os temas de abertura, de encerramento, geralmente com artistas J-pop famosos, lançam CDs da trilha, tudo certinho. Uma coisa mais recente é que às vezes usam música ocidental licenciada e isso pode dar problema na hora de vender para fora por causa dos direitos. Entendi. Mas nos K-dramas parece que a OST é um evento à parte, né? Totalmente. A Original Soundtrack, a OST, é parte da alma do K-drama. Geralmente, as músicas são feitas para aquela série. Cada música importante vira quase um personagem, marcando cenas, emoções. E a qualidade é alta, né? Altíssima.
Muitas músicas de OST viram hits gigantescos nas paradas musicais por conta própria. Tem cantores que são quase especialistas nisso, as rainhas e reis das OSTs. É mesmo. Sim, e outra coisa muito comum, os próprios atores principais cantarem uma música para a trilha. O público adora, cria uma conexão ainda maior, os álbuns de OST vendem horrores, já teve até turnê de show só com música de K-drama. Que demais! A música totalmente integrada na experiência. E como essa popularidade toda é medida? Como funciona a audiência no Japão? No Japão, tem institutos de pesquisa que medem, focando mais nas grandes cidades. É basicamente a porcentagem de TVs ligadas naquele canal, naquele horário. Os fãs ficam de olho nesses números e eles pesam sim na carreira dos atores, nas decisões de quem vai estrelar o próximo drama de sucesso. E na Coreia? Com essa dimensão global toda, Lá também tem institutos tipo a Nielsen Korea. Além da classificação por idade, eles medem a audiência. E o interessante é que os números podem ser altíssimos tanto na TV aberta, no passado teve drama passando de 60%, quanto na TV a cabo. Uma série de sucesso na cabo pode bater 20%, quase 30%, o que é absurdo para canal pago. nossa, é muita gente vendo. Muita gente. E agora eles também divulgam o número estimado de espectadores, não só a porcentagem. Isso dá uma ideia ainda melhor do alcance. E essa audiência, claro, é o motor da Hallyu, do interesse internacional. Falando em quem faz a mágica acontecer. Além dos atores, quem manda nos bastidores? No Japão você citou roteiristas e atores que marcaram época. Sim, o Japão tem essa tradição forte de roteiristas que são referência e atores que viraram estrelas por causa dos dramas. E na Coreia? Fica a impressão que roteirista e diretor são quase tão famosos quanto os atores. É isso mesmo? Sim, a Coreia querer não conhecer roteiristas e diretores da série que você gosta é quase um analfabetismo. Eles são extremamente importantes na arena dos dramas. Olha, em grande parte sim. É muito comum um K-drama ter uma assinatura forte do diretor e principalmente do roteirista. Os roteiristas, aliás, alcançaram um status de estrela que é bem notável. Sério? Mais que os diretores? Muitas vezes sim. Vários dos nomes mais famosos, mais bem pagos por trás dos maiores sucessos, são mulheres, inclusive, o que é um lado bem interessante da indústria. Nomes como as irmãs Hong, Kim Un-suk, são tipo uma grife, sabe? O nome delas no projeto já atrai atenção e investimento. Diretores também são reconhecidos, claro, mas talvez o roteirista como autor principal seja ainda mais forte no K-drama. Que interessante isso. E os ídolos de K-pop atuando? Isso sempre foi assim? Não, no começo teve muita crítica, sabe? Diziam que não atuavam bem, que era só pra atrair fã, mas com o tempo virou normal. E vários ídolos mostraram que tinham talento sim, fizeram a transição super bem. Ah, então hoje é tranquilo. Hoje é totalmente normal, esperado até, e isso reflete nos cachês também. As estrelas de K-drama, sejam atores de carreira ou ídolos que atuam, ganham valores absurdos por episódio, coisa que mostra o poder econômico que essa indústria virou. O que leva direto para o impacto global. Os J-dramas tiveram seu momento ali na Ásia, mas a Hallyu, a onda coreana, levou os K-dramas para outro planeta, né? Exatamente. J-drama, especialmente os trend, foram super influentes na Ásia nos anos 90, 2000, mas a Hallyu, com o K-drama como carro-chefe, virou um fenômeno global muito maior, mais duradouro. Começou devagarzinho lá no fim dos 90, explodiu na Ásia nos 2000 e, com a ajuda gigante do streaming, dominou o mundo na última década. E por que esse apelo tão universal dos K-dramas? Qual o segredo? Eu acho que é uma mistura de coisas. Primeiro, a qualidade da produção subiu demais. Visualmente, é muito atraente. Tem os temas universais que a gente falou, amor, família, superação, que todo mundo entende, mas contados com uma sensibilidade coreana específica que talvez gere uma curiosidade, um algo a mais. A identidade cultural forte, né? Isso. Tem o fator glamour, né? Atores, atrizes que viram ícones de moda, beleza. E, claro, a estratégia de distribuição. As plataformas de streaming levaram os K-dramas para todo canto. E as comunidades de fãs online são super engajadas, ajudam a divulgar demais. Sem falar no impacto econômico, que é gigantesco, com exportação, turismo. Nossa, é muita coisa junta.
Ok, então, para a gente amarrar. De um lado, J-dramas. Estrutura sazonal marcada, produção rápida, foco histórico em refletir o Japão do momento, um legado pioneiro. Do outro, K-dramas. Formatos mais diversos, herança do live shoot intenso convivendo com pré-produção, as OSTs que são um show à parte, roteiristas que são estrelas e um alcance global absurdo com a Hallyu. Entender isso tudo muda mesmo o jeito de assistir, né? Muda completamente. Não é só que falam línguas diferentes ou os atores são outros. São filosofias de como fazer TV, de como contar histórias, de como se conectar com quem assiste. Perceber essas diferenças porque essa série japonesa parece tão redondinha, enquanto a coreana dá umas viradas malucas ou foca tanto na música deixa tudo mais rico. A gente passa a apreciar mais a arte e a indústria por trás. Total. E aí, olhando para o futuro, com streaming mandando no jogo, orçamento explodindo, competição global pegando fogo, fica aquela pergunta, né? Como será que J-dramas e K-dramas vão evoluir? Será que eles conseguem manter essas identidades tão próprias que a gente discutiu? Ou a tendência é misturar tudo para competir nesse mercado mundial? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Será que o modelo japonês acha um jeito novo de bancar e distribuir suas séries para competir em escala maior? Será que os K-dramas, agora tão globais, vão conseguir manter aquele toque cultural específico que atraiu tanta gente ou vão acabar ficando mais genéricos? Ou será que os dois acham caminhos novos, pegando o melhor de cada lado? É um momento de muita mudança e vai ser fascinante ver os próximos capítulos dessa história.